53. Glória. Aleluia. Isaías 53, a partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Isaías 53, a partir do versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem um problema ali. Vamos esperar. A gente espera, irmão, para a gente começar a palavra todo mundo junto nessa noite. Amém, né? Vamos, irmã Joselita. Ajuda a irmã Joselita aí. Ajuda a irmã Joselita. Vai ajudar. Isaías 53. Está aberto. Achou? Glória. Aleluia. Vamos lá. Isaías 53, a partir do versículo 1, onde diz: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe que é parecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, e levou sobre si. E nos revoltamos para o oprimido de Deus e o oprimido de Deus. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Amém. Santo Deus, Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade gloriosa, estar nessa noite na tua casa, te adorando e agradecendo esse nome lindo, santo e poderoso. Também te agradecendo por mais um mês, Senhor, na tua presença, apesar das lutas, das dificuldades, mas tu nos deu a oportunidade de chegar aqui. Deus, continue conosco, Pai. Tu já tem falado através dos louvores, das saudações, mas usa mais uma vez o teu servo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Poder sentar dando glória a Deus. Irmão, a palavra de Deus aqui do profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico, ou seja, aquele que Deus escolheu para profetizar sobre o Messias, sobre Jesus. Isaías foi escolhido num tempo muito difícil, onde ele habitava no meio do povo de lábios impuros e de impuros lábios. Quando Deus ele quer escolher irmãos, não importa aonde as pessoas estão, quando Deus põe os olhos em alguém, aleluia, ele chama e escolhe. E ali diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 6, que Isaías diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, aleluia. Quando Deus ele quer, irmão, ele se revela para nós. Quando Deus ele quer, ele se mostra para nós. Nós somos especiais, porque Deus ele se revela para nós. E ali Isaías, não se achando digno daquela revelação, ele diz: ai de mim, que sou homem pecador, que habito no meio de um povo impuro. Os meus olhos viram o Senhor. Diz que quem vê o Senhor morre, irmão. Mas Deus ele tem misericórdia. O nome dele é misericórdia. Diz a palavra de Deus, irmão, que Isaías
Isaías. E ali diz que um anjo com ordenais pega uma brasa de fogo e coloca nos lábios de Isaías e purifica os lábios de Isaías, assim como os meus e os teus lábios são purificados com brasa viva, com brasa de fogo, para quando nós falar, o fogo do Senhor se acende. Aleluia, glória a Deus. Isaías profetizando aqui, no capítulo 53, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Veja que está no plural, a nossa pregação. Isso é para Israel, porque a pregação tem sido desde o começo do mundo. Deus tem usado meios para pregar a Israel sobre o Messias. Mas Jesus esteve lá e eles não deram crédito ao Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que alguns sacerdotes, alguns fariseus ainda creram, mas por causa da sua posição ficaram com medo de represália. Mas nós sabemos, irmão, que Jairo era um dos sacerdotes que creu em Jesus Cristo, que deu crédito em Jesus Cristo. Ele chega para Jesus e diz: minha filha está morta. Vai lá, mestre, na minha casa, coloca a mão sobre ela e ela viverá. Sabe o que é isso, irmão? É dar crédito à pregação, é dar crédito à palavra. Não importa o problema, irmão. A gente analisando, o povo de Deus coloca cada bronca nas mãos do Senhor, né? Minha filha está morta. Vai lá, mestre. E Deus, Ele gosta quando você coloca seus problemas na mão dEle. Jesus pode dizer: oxe, te vira para lá, morreu em terra. Jesus disse: eu vou lá. Ela não está morta, mas dorme. Os amigos do sacerdote dizem: não incomode mais o mestre. Mas o mestre, ele quer ser incomodado. Conte a tua história para ele, conte os teus problemas para ele, e não ter ouvido alguém que está dizendo: está indo muito para a igreja. Aleluia. Quem deu crédito à nossa pregação está falando de Jesus Cristo, porque ele foi subido como um renovo e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhávamos e nenhuma beleza visse para quem o desejasse. Está falando de Jesus. E eu pergunto: Jesus era bonito, irmão? O texto diz que ele não tinha nenhuma formosura. Jesus era bonito, irmão, porque para fazer parte da linhagem dos sacerdotes tinha que ser um top model. E Jesus, ele tinha essas características. Mas o texto está falando quando Jesus estava crucificado. Ele crucificado, ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, cheio de prego, coroa de espinho, a sua carne rasgada, todo cheio de sangue, ao lado uma lança, e ele estava nu. Que desejo alguém ia ter? Só lamento, coitado. Nenhuma formosura ele tinha. Olhavam para ele e não o desejavam. E muitas vezes na Semana Santa, né, a gente vê os atores global lá em Nova Jerusalém, aqui em Pernambuco, fazer um Jesus bonito, né? Coloca lá Gerando King, né? Só de sunguinha e a menina dando um suspiro. Mas Jesus, ele derramou o seu sangue ali na cruz, irmão. Foi por nós, irmão. Foi pelos nossos pecados, irmão.
não merecíamos. Nós não merecíamos estar aqui hoje, não, meu irmão. Mas Jesus pagou o preço. Aleluia. Ele rasgou a cédula que tinha comprado você. Ele comprou com sangue. Aleluia. Glória a Deus. Olhavam para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Foi triste aquele momento. A pior humilhação de um judeu é ele mostrar o seu corpo. E Jesus estava ali despido, estava nu. Às vezes a gente vê Jesus está em cruz, né? Crucifixo, tem lá um panozinho, né? Mas na realidade foi que colocaram, mas não tinha aquele panozinho. Ele foi escarnecido, ele foi humilhado por nós, irmão. Ele passou vergonha, irmão. É vergonha, né? Estar nu. Jesus passou por nós, irmão. Aleluia, glória a Deus. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e o que sabe que parecer, era desprezado, escondia o rosto, e deles não fizeram caso nenhum. Jesus, ele provou, irmão, desprezo. E muitas vezes a gente se vê desprezado, quer deixar a igreja, quer deixar a posição, porque alguém não está lhe dando atenção. Mas mesmo que Jesus era desprezado, viraram o rosto para ele e não fizeram causa ao dele. Jesus, ele experimentou a solidão, ele experimentou ser escanteado, ele experimentou ser rejeitado, ele em tudo, ele foi tentado, irmão, mas em nada ele cedeu, ele escondia o rosto. É terrível, né? Quando você vê alguém ao seu encontro, aquela pessoa sai de fininho. Jesus passou por essa humilhação para que você não desista por causa de cara feia. Não desista porque alguém não vai com sua cara. Mas Jesus, ele te ama. Jesus, ele não vai virar o rosto contra você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O desprezo, irmão, é algo terrível. Desprezo mata. Sabia que desprezo mata? Pega um cachorro, despreza ele lá para você ver se ele não morre. E o ser humano morre mais rápido, porque o ser humano, ele é sentimental. O desprezo, ele vai lá dentro na alma, ele vai no coração, vem tristeza, vem depressão. É por isso que muitos, quando estão lá no auge, quando eles caem sentimentalmente, vão para as drogas, vão para a bebida, por causa do desprezo. Acaba o grande cantor, cheio de sucesso, de repente perdeu, caiu a carreira, tudo. Desprezo. O certo cantor, ele disse: eu me embriago, eu me drogo, porque eu não sei preencher o vazio que vem depois do sucesso. E Jesus, irmão, esteve lá em Jerusalém, onde diz: certamente ele tomou sobre si nossas dores, nossa enfermidade levou sobre si, e nós reputamos por ferido de Deus, oprimido. Jesus ali na cruz, irmão. Muitos zombaram dele. Se tu és o Cristo, salva-te mesmo. Fizeste tanta coisa, e agora? Isso é tentação, né, irmão? Para mostrar: eu sou Cristo. Quer ver que eu sou Cristo? Eu vou orar ao Pai agora, ele manda um batalhão de anjos para destruir todo mundo.
Ele suportou a não ser exaltar, irmão. E muitas vezes a gente, porque tem a posição, eu sou, eu posso, faço como eu quero. Jesus se humilhou até a morte, e a morte de cruz, que naquela época era a maior humilhação, ser pendurado numa cruz, era ladrão, bandido, a pior morte, era escândalo, maldito aquele que for pendurado na cruz. Ele não tinha maldição, mas ele foi maldito por nós, em nosso lugar. Era nós que deveríamos estar naquela cruz, mas nós não íamos suportar, mas ele suportou. Aleluia, glória a Deus. Diz que a terra tremeu, o sol escureceu, porque não pode suportar ver o autor da criação pendurado numa cruz, no nosso lugar, irmão. E Jesus dá um brado ali e diz: Pai, está consumado. Eu consegui, eu venci as tentações. Jesus, ele veio ao mundo, irmão, para ser tentado. A finalidade de Jesus foi essa: ele veio ao mundo para ser tentado. Em tudo ele foi tentado, para que ele entendesse. Quando você é tentado, quando você é tentada, que serve a tentação, Jesus sabe que nós somos fracos, mas ele é forte. A palavra diz que nas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que coisa boa, né, irmão? Quem não era nós? Fazíamos tanta coisa errada. Era igual uma porca, né? Dá um banho numa porca, coloca um perfumezinho de pitanga nela e solta ela para ver para onde é que ela vai para os manjadores de lama. Assim era nós. Mas Jesus, irmão, ele nos tirou de um charco de lodo e pôs os nossos pés sobre uma rocha, para a gente não cair. A rocha tem aderência, é a palavra de Deus, irmão. Teus pés estão sobre a rocha, para não estar mais caindo. Aleluia. Isso é ser sarado, irmão. Quando a gente olhar para trás, eu fazia isso, eu fazia aquilo, graças a Deus eu deixei. O Senhor me sarou, o Senhor me curou, aleluia. E não tem outro jeito de ser sarado, não, irmão. É só Jesus Cristo que sara, é só Jesus Cristo que cura. Por isso que diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Sem mim nada pode fazer. Aleluia. Nós estamos aqui nesta noite é porque um dia nós entregamos o nosso caminho a ele, entregamos nossa vida a ele. A gente viu que nós estávamos sem rumo, como diz o texto aqui, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Aleluia. A gente praticou tanta coisa errada, irmão, tanta coisa que não era nem digno de perdão, mas Deus fez cair todos os nossos pecados em cima de Jesus. Agradou, diz que agradou a Deus ver Jesus ali moído.
Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? É amor por mim, é amor por você. Aleluia. Ninguém faria isso. Meu filho arrancar pelo menos uma unha por causa do bandido. Meu filho não. Mas Deus disse: é meu filho está pagando pela humanidade. É meu filho está pagando pelo alto do Buriti. É meu filho está pagando pelo mundo inteiro. É um sacrifício só, mas vai valer a pena. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi oprimido como ovelha, levado ao matadouro. Não abriu a sua boca. A ovelha, irmão, é o animal mais manso que existe. Se não tiver um pastor para conduzi-la, ela cai no abismo. Os lobos tragam ela. Ela pode beber uma água que tem um jacaré. Diz o texto aqui ainda em Isaías 53:8. 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Não abriu a sua boca. É tão difícil, né? Na hora da prova ficar calado. É difícil demais. Mas Jesus ali suportou tanta coisa. Herodes, autoridade, governante da época. Tu és o Cristo. Tu o dizes que eu sou. Para dizer que eu sou o Cristo. Ele não abriu a boca, apanhou ali, chicote romano, humilhado. Muitas vezes a gente abre a boca para falar besteira, porque quando a gente abre a boca, irmão, retarda a bênção. Passe a prova cantando, passe a prova dando glória a Deus, passe a prova dando aleluia, porque chega lá no céu e Deus manda resposta. Faça feito Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que os produtos da oliveira minta, ainda que as vacas sejam arrebatadas na palhada e não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É assim que devemos dizer, irmão. É assim. Ainda que a figueira não floresça, está faltando tudo, é glória a Deus. Os armários estão vazios, é glória a Deus, irmão. É glória a Deus e aleluia, porque Ele é a providência. Mas não murmure. Foi levado ao matador como ovelha. O matador, irmão, quando leva uma vaca, o matador tem que primeiro desestressar ela, tirar ela do carro, colocar alimento para ela, colocar água, ver a covardia. Quando ela está bem, eu não vou morrer não tem água, não tem bebida, aí ela vai no matador. Quando ela menos fez a prova, tomou a cabeça dela, porque ela não pode morrer estressada. Por isso que faz todo esse tratamento. Porque se ela morrer estressada, ela solta uma toxina que vai envenenar todo mundo. E a ovelha, quando ela é levada ao matador, ela sabe que vai morrer, mas ela não bebe. Assim foi Jesus Cristo, quando foi levado ao matador nas ruas de Jerusalém. Ele sabia que ia morrer, mas não abriu a sua boca. Ele foi até o final. Glória a Deus, aleluia. Ele não desistiu. Como ovelha muda, foi levado aos matadores, pegando e sendo tosquiadores. Os soldados romanos eram como tosquiadores. Leva uma chicotada para vocês verem que você não dá um pulo de dor. Jesus ali calado. Era chicote para lá, chicote para cá. Diz que a guarda pretoriana
que era a guarda de elite, tropa de elite romana, pegou um saco, colocou na cabeça de Jesus e tome murro. Diz agora, tu não é profeta? Diz quem é o que te bate. O nosso Senhor ficou ali todo cheio de roncho, todo cheio de ronco, como diz a história. Mas ali é de boca fechada. É de boca fechada que nós vamos vencer o gigante. É de boca fechada que nós vamos vencer a prova. É de boca fechada que nós vamos vencer as lutas, irmão. Mas é dando glória, é dando aleluia, como diz o corinho. Vamos dar glória para ele, que ele manda para nós. É o segredo, é o mistério, né, irmão? Quando a gente dá glória, quando ele espera, vitória. Foi que houve? Foi glória, foi glória, foi aleluia, foi glória, foi glória, foi aleluia. Boca fechada de glória a Deus e aleluia. Vai encerrar, né? Glória a Deus, aleluia. O texto é muito grande, mas só para encerrar aqui, o 8, né, diz aqui: o juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dera progenitor, portanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura dos perversos, mas convicto esteve na sua mão, posto que nunca se fez injustiça, nem dolo, nem se achou na sua boca. Ou seja, Jesus nunca falou uma mentira. 33 anos, nunca falou uma mentira. Logo, por isso que ele diz: eu sou a verdade. A gente vê aqui no livro de Isaías, cumpriu-se a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se cumpre. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus trouxe seu filho, nascido de mulher. Quando chega o tempo de Deus, a palavra se cumpre. Se Jesus ele disse: tomai a ceia, até que eu venha, um dia nós vamos tomar essa ceia junto com ele. Um dia nós vamos tomar essa ceia lá do céu. Aleluia, glória a Deus. Assim como a gente viu a palavra se cumprir aqui, vai se cumprir, irmão. Eu agradeço a oportunidade. Nosso pastor Paulo estava aqui só para fazer a administração da ceia.